Neste momento, iniciamos os estudos Senhor, que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Matéria de hoje, capítulo 19, a escolha do jugo. Na questão 133 do Livro dos Espíritos, os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da reencarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Então, a escolha do jugo. O que quer dizer escolha do jugo? Jugo, a escolha do jugo é a escolha do ensinamento, da palavra, da questão com que vai coordenar e comandar a vida. É uma situação que Jesus ensinou. É suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, o espírito que desde o princípio seguiram o caminho do bem tem necessidade da reencarnação? A necessidade de aprendizado é sempre a mesma para todos os espíritos. A reencarnação é a mais justa e solidária das leis da criação. Para atingir a perfeição, todos os espíritos devem trilhar os mesmos caminhos que a ela conduzem. A diferença está no melhor aproveitamento do tempo, nas múltiplas experiências vivenciadas. Então, existem muitas pessoas na humanidade que rejeitam a tese da reencarnação. Porém, a reencarnação, como diz aqui, é a mais justa e solidária das leis da criação, porque permite ao ser humano continuar dentro do aprendizado eterno da vida. Ele prossegue nos seus objetivos, melhorando o conhecimento, aperfeiçoando as experiências e evoluindo continuamente. Porque se fosse pela tese morreu, acabou, nunca mais vai continuar, como é que se explica a existência de espíritos tão bem aperfeiçoados como das crianças que atualmente estão nascendo? Crianças extremamente inteligentes, já parece que nascem sabendo de tudo. Por quê? Porque são reencarnações de espíritos aperfeiçoados do passado, que ora retornam para complementar as suas experiências, ampliando o conhecimento e melhorando a qualidade de seus espíritos. O problema da evolução mais ou menos rápida para uns e outros foi exarado nas palavras de Jesus. Então veja que para atingir a perfeição, a diferença está no maior aproveitamento do tempo, nas múltiplas experiências vivenciadas. Veja, por exemplo, na atual situação, quantas pessoas estão vivendo na ociosidade, não aproveitam o tempo para o aperfeiçoamento, para melhorar nos estudos, para adquirir experiências. Quantas pessoas estão distanciadas do Evangelho do Senhor Jesus e não estão aproveitando o tempo para praticar o bem, fazer o melhor possível ao seu semelhante, para melhorar as qualidades, perdoando e transformando a alma exatamente de acordo com os exemplos do Senhor Jesus. Então Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Veja que
quando estamos no caminho da perfeição, e de certa forma temos muita pressa de alcançar os objetivos. Só que o objetivo é a eternidade, é a infinita perfeição que desejamos alcançar. E dentro da condição que vivemos, ainda estamos muito distantes do que o Senhor Jesus exemplificou e nos ensinou. Sequer estamos conseguindo acompanhar o Evangelho praticando os seus ensinamentos. Por isso, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Portanto, praticando o ensinamento do Evangelho, nós temos condições de aliviar as posições da alma. Por quê? Porque vamos viver de uma forma mais alegre, não vamos ficar ansiosos pelo porvir, não vamos ficar preocupados com as situações inconvenientes, vamos sempre proferir palavras amistosas, alegres, e não vamos sobrecarregar a alma para que um dia tenhamos que fazer a devida restituição, resgate. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu ensinamento, a minha boa palavra, os meus exemplos, e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Veja que realmente esse é o estado que devemos nos esforçar para alcançar. E acharei repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve meu coração. Achareis repouso para vossas almas. Não significa que alcancemos condição de viver na ociosidade, sem nada a fazer. Repouso para vossas almas. Significa que a nossa alma não vai ser mais o reduto de carregar, de sobrecarregar com pensamentos negativos, sentimentos de vingança, hostilidades e coisas inconvenientes e contrárias à evolução da vida. Nós vamos preencher o coração de palavras boas, pensamentos iluminados, bons exemplos de atitudes devotadas ao bem dos nossos semelhantes e viver bem, recebendo vibrações de todas as pessoas boas e também captando elevadas orientações dos céus. Nas sendas do progresso espiritual, a escolha do jugo é que determina o roteiro das almas. Então veja, na senda do progresso espiritual, a escolha do jugo, ou seja, a escolha da palavra, do ensinamento, como você vai se comportar, como você vai se conduzir. Isso vai determinar o seu progresso espiritual. Porque se você se sobrecarregar de palavras negativas, sentimentos vingativos, que não sabe perdoar, que vive sempre atribulado com ofensas, então você não vai progredir, embora passe o tempo. Por quê? Porque em algum momento do futuro, você vai ter que se transformar, você vai ter que renovar as suas qualidades e, por vezes, pela concretização das coisas negativas com a finalidade de purificar a alma. Então, Jesus disse para um chefe de uma gangue de traficante. Ele, durante muitos anos, trabalhou distribuindo drogas e fazendo mal para muita gente. Aí ele perguntou para Jesus: como eu faço na minha condição? Nunca vou ter salvação. Eu não quero ir para o paraíso, para o céu. O que eu tenho que fazer na minha condição de tantos pecados cometidos? E eu não quero mais estar nesse ramo. Ele falou para Jesus. Aí Jesus disse o seguinte: aceite a minha palavra e você se arrependeu de tudo que você fez? Se você se arrepender, ainda hoje tu estarás no paraíso.
não é? Então, ele, numa situação com as outras gangues, ele acabou sendo ferido e não subsistiu, ele passou para o mundo espiritual. Imediatamente no mundo espiritual, Jesus estava lá para ampará-lo e recebê-lo, não é? E ele foi levado para um local iluminado. Olha, ele não foi para o mundo das trevas. Por quê? Porque Jesus prometeu. Ele é ensinamento sublime do Evangelho. Arrependei-vos verdadeiramente, claro, não é de mentirinha. Arrependei-vos porque é próximo o reino dos céus. O reino dos céus está na sua mão. Então, esse exemplo de Jesus receber o espírito do comandante da distribuição de drogas é muito característico do ensinamento do Evangelho. Na senda do progresso, a escolha do jugo que determina o roteiro das almas. Então é preciso saber escolher as boas palavras, o sublime ensinamento do Senhor Jesus, para que tenhamos uma alma mais leve, não é? De acordo com o ensinamento. No entanto, a perfeição que se almeja é impossível de ser alcançada apenas e tão somente nas lutas e tribulações da terra, pois sendo um orbe de provas e expiações, o planeta não reúne todas as condições para que o espírito se eleve ao grau máximo. De fato, não é? A Terra ainda, de acordo com o ensinamento do Espiritismo, está na fase de provas e expiações, embora já passando aceleradamente para a fase de regeneração. É inegável que o espírito, nas rígidas disciplinas que se impõe, pode aprender quanto lhe seja possível dentro dos campos de luta da escola terrestre, mas para que se habilite a conquista da perfeição, necessita estagiar em outros educandários nas muitas moradas da casa do Pai. Então o espírito, nas suas sucessivas reencarnações, ele vai aperfeiçoando as suas qualidades de tal maneira que, para alcançar a perfeição, necessita também estagiar em outras escolas, em outros orbes, talvez mais adiantados do que a Terra. É como o Senhor Jesus. Ele, no propósito de reencarnar corporalmente aqui na Terra, ele demorou 4.000 anos se preparando para reencarnar. Depois, ele ficou nas proximidades 1.000 anos se preparando para efetivar a reencarnação. Então, você veja, ficou 4.000 anos, 3.000 anos numa determinada situação, 1.000 anos já se preparando. É impossível na atual conjuntura evolutiva do planeta e mesmo no organismo somático que o espírito se desenvolva certas aptidões sensoriais que lhe possibilitem entrar em contato mais íntimo com a criação universal. Então veja que na condição atual, o próprio organismo físico, o corpo, a roupagem do ser espiritual, não é ainda adequado a receber um espírito de elevadíssimo gabarito evolutivo. O corpo ainda não permite todo o recurso necessário para um espírito evoluído. O aperfeiçoamento do ser também se traduz pelo aperfeiçoamento do invólucro espiritual que o contém. Então, na medida que nós aperfeiçoamos o nosso corpo carnal, para acomodar o espírito evoluído, o corpo também precisa se aprimorar, porque senão ele não suporta, ele não consegue desenvolver todo o potencial que o espírito deseja. É como você, um exímio piloto de Fórmula 1, querer ganhar um campeonato
num carro sem nenhuma condição de estar na pista. As entidades espirituais que aportam na Terra, em condições evolutivas acima da média, quase sempre procedem de outras esferas, onde realizaram as suas conquistas e timoratas prosseguem em busca da suprema emancipação que lhes facultará definitivo acesso às dimensões superiores. Graças a Deus, a Terra vem recebendo regularmente espíritos bastante evoluídos que estão trabalhando intensivamente para a evolução e progresso do ser humano aqui na Terra. Está contribuindo em várias posições aqui da Terra para colaborando para que haja uma melhor evolução em todos os sentidos, principalmente no caráter moral. A situação evolutiva do mundo físico é ainda tão precária sob certos aspectos que só muito raramente reúne as condições necessárias para a reencarnação de espíritos mais avançados sobre ele. Para tanto, torna-se indispensável que o material genético do grupo familiar que os receberá, com o propósito de impulsionar a evolução da humanidade, seja trabalhado com bastante antecedência. Então, o ser humano precisa aperfeiçoar o corpo carnal, através de um aperfeiçoamento espiritual, concentrando a mente, fazendo meditação, melhorando as palavras, o procedimento, transformando as qualidades da alma com o Evangelho do Senhor Jesus, ou seja, aprimorar o corpo somático, o corpo carnal. Então, aqui ele ainda demonstra: nada há de mais sublime e elevado que o verdadeiro sentimento de amor, quando se condensa nas mãos de alguém através do gesto de caridade. Então, veja que a melhoria do corpo, ele recebe influências muito significativas através da caridade. Portanto, aquele que é caridoso, ele também melhora o corpo orgânico, o corpo onde ele está instalado, e futuramente, em próximas oportunidades, ele consegue se instalar num corpo mais aperfeiçoado. Então veja que a caridade é um dos instrumentos utilizados pelos espíritos para promover a melhoria genética do organismo, onde ele vai se instalar futuramente. A atitude do bom samaritano, baixando-se para levantar o homem caído na estrada, supera em grandeza divina ao mais instigante fenômeno sideral que se protagoniza no mais distante sistema de nossa galáxia. Então veja que a caridade que o Senhor Jesus nos ensinou, além de todo o sistema propício à salvação verdadeira da alma, ainda possibilita para todo aquele que praticar a caridade instituir para si mesmo e para seu grupo familiar um corpo carnal mais aperfeiçoado. Uma coisa realmente muito interessante. Obrigado pela sua atenção. Vamos passar agora para a oração. Acalme sua mente, concentre-se, eleve seu pensamento ao Senhor Jesus e vamos manifestar a nossa oração. Senhor, neste momento, elevando o nosso pensamento ao Senhor Jesus, para recebermos as instruções de como melhor nos comportarmos nos caminhos da vida. Rogamos ao Senhor Jesus que nos instrua exatamente nas práticas do amor e verdade do Evangelho, em que em todos os momentos
estejamos de acordo com a vontade de Deus e que possamos, no profundo do coração, aperfeiçoar todo o nosso empenho na caridade e amor aos semelhantes. Rogamos que nos ajude a compreender a verdade do Evangelho do Senhor Jesus e que não desistamos nunca de nos arrepender de todo o procedimento incorreto e imperfeito que viemos praticando. Rogamos que nos ajude a iluminar a nossa alma, aperfeiçoando-nos em todas as atividades e tarefas. Agradecemos imensamente que assim seja, graças a Deus. O livro Senhor, que eu possa ver, que utilizamos nos estudos, que é um livro bastante maravilhoso e instrutivo. Os pedidos de orações que você pode fazer para muitos dos seus problemas. Agendamento das consultas espirituais, se eventualmente você estiver precisando, você pode agendar e consultar nesse site. Pela sua atenção, Deus abençoe sempre. Obrigado.